E aí, pessoal, Fábio Marçal aqui de novo, professor de língua portuguesa, agora para mais uma série de vídeos com resolução de questões. Comentarei 12 questões do conteúdo de análise sintática, especificamente tipos de sujeito. Sim, isso aí, tipos de sujeito. Esse conteúdo que a gente passa às vezes no ensino fundamental inteiro, ensino médio inteiro, e ainda assim a gente fala, estudei minha vida inteira e não aprendi essa coisa de sujeito. Até hoje eu não faço ideia do que é sujeito. Meu Deus, gera um pavor tremendo. Bom, aproveitando o ensejo, quero dizer a vocês que a partir do dia 31 de março farei uma série com 5 aulas, exatamente 5 aulas, uma imersão, dia 31 de março, 7 de abril, 14, 21 e 28 de abril. Serão 5 aulas à noite, a partir das 19 horas, tudo de análise sintática de uma maneira simples, prática, didática, objetiva, com apostila, com teorias e questões difíceis, não são questões facinhas, não são. Você correndo atrás em casa, se dedicando, você vai aprender de verdade análise sintática, tipo e sujeito, beleza? Vamos então começar a resolver essas questões. Se você aí já me acompanha, pode curtir esse vídeo, pode compartilhar para os seus amigos para a gente ir melhorando o canal, poder fazer mais vídeos. Se inscreve aí no canal para receber sempre aí os vídeos atualizados com questões de concurso. Bom, vou deixar aqui embaixo também na descrição o link do grupo do Telegram e do WhatsApp, em que eu diariamente coloco questões de concurso de língua portuguesa e a gente vai respondendo. São em forma de quiz, de enquete, a gente vai respondendo, tirando as dúvidas diariamente. Você quer estudar português, gramática pesada, full hard, acessa aí, entra no link aí no grupo do Telegram para a gente estudar junto. Tranquilo? Bom, vamos lá então partir para o que interessa realmente agora, questões de análise sintática de tipo de sujeito. Bom, eu selecionei aqui algumas questões de concursos variados de 2021, questões atuais, né, deste ano, e algumas questões da banca SESP, que é uma questão bem complicadinha, bem difícil, mas de anos variados, não necessariamente 2021, beleza? Vamos lá, primeira questão que aparece aí, questão Cresce, Rio Grande do Norte, banca Comperv, e o enunciado vem da seguinte forma: considere o excerto abaixo, excerto, o trecho, né? Em janeiro de 2015, o valor de venda dos imóveis havia subido 12,7% em 12 meses, segundo a FIPE. Se o sujeito da frase for flexionado no plural, o verbo haver flexionará. Bom, essa é uma questão clássica de sujeito inexistente. Bom, mas na verdade não é de sujeito inexistente. Como assim uma questão de sujeito inexistente que não é de sujeito inexistente? Porque geralmente quando a gente vai fazer essa questão, a gente vê o verbo haver e já pressupõe, opa, verbo haver é verbo impessoal, sujeito inexistente, o verbo não flexiona, terceira pessoa do singular, matei a questão. Aí o cara coloca lá na letra B, no singular, pois está... Não. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ver o sentido desse verbo haver. Em janeiro de 2015, o valor de venda dos imóveis existia subido? Não dá para trocar por existir. Então não é haver com sentido de existir, não é verbo impessoal. É haver com sentido de ter. Aqui tem uma locução verbal, tempo composto, havia subido, ter mais particípio. Quando o verbo haver está com sentido de ter, ele é um verbo comum, um verbo pessoal, ele se flexiona de acordo com o sujeito. Quem é o sujeito aí? O valor de venda dos imóveis havia subido. Então, o que havia subido? O que tinha subido? O valor de venda dos imóveis. Se a gente coloca esse sujeito, né, o valor no plural, como é que ficaria? Os valores haviam subido. Por quê? Haviam é igual a tinham. Os valores tinham subido. Então, resposta no plural, pois estará concordando com o sujeito da oração. Letra D de dado. Beleza? Qualquer dúvida, manda um comentário aí, escreve aqui embaixo que a gente vai esclarecendo. Bom, questão número 2, Prefeitura Municipal de Roseira, banca AGRH. A palavra ser em pôs-se na torre a sonhar desempenha a função de... Esse ser, né, bem complicadinho também, muita gente detesta, justamente porque o ser, né, essa partícula ser, ela exerce diversas particularidades, diversas funções, classes, né, diferentes.
Neste caso aqui, vamos ter que analisar a oração, analisar a frase. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. A palavra se desempenha a função de. A gente pode pensar como sujeito, como índice de indeterminação do sujeito no sujeito indeterminado, partícula passivadora na voz passiva sintética. Pergunta: a gente consegue achar o sujeito desse verbo por? Quando Ismalha enlouqueceu, conseguimos sim achar. Pôs-se, quem pôs ou quem se pôs? Ela é o sujeito oculto. Sujeito, mas não é Ismalha não, não. Ismalha está na outra oração. Ismalha é sujeito de enlouqueceu. O sujeito sintático de pôs-se é oculto. Cabe aí um ela, um pronome ela, fazendo referência a Ismalha. Então, ela pôs-se, ela se pôs. Ela pôs na torre a sonhar. Ela pôs quem na torre? Quem põe alguém ou alguma coisa. Ela pôs a si mesma. Então, esse ser se refere a ela mesma. Reflete, a ação reflete sobre ela, sobre o sujeito. Então, é um pronome reflexivo. Está aqui, letra C. Está acompanhando? Está acompanhando? Não estiver acompanhando, manda aí um comentário aí, pergunta, tira dúvida, que a gente te ajuda aí. Bom, vamos lá, número 3. Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Opa, lugar bom para fazer concurso, hein? Praia, assistente administrativo, FEPESE, banca. Gente, tem tanta banca hoje em dia. Acho que tem mais banca do que concurso. Tem banca sobrando e para pouco concurso. Acalma e frescura na superfície nata. Assinale a alternativa cuja frase apresenta a mesma classificação de sujeito, de predicado e possui a mesma regra de concordância entre sujeito e verbo. Bem, acalma e frescura na superfície inata. Essa é uma questão clássica, aí sim, de sujeito inexistente. Aí sim, verbo haver com o sentido de existir. Então, verbo impessoal. Se o verbo é impessoal, ele fica obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Oração sem sujeito. Acalma e frescura. Beleza? Agora ele quer também a opção que tenha um verbo impessoal com, lógico, um sujeito inexistente, então verbo na terceira pessoa do singular. Letra A. Fez noites e dias quentes naquela praia. Sim, fazer, caracterizando tempo decorrido ou fenômeno da natureza, ele também é um verbo impessoal. Neste caso aqui, ele contribui, ele faz parte de uma frase que tem o sentido de fenômeno da natureza, noites e dias quentes. O fazer não é fenômeno da natureza, mas ele contribui para esse sentido, para a ação dias e noites quentes naquela praia. Então, fez noites e dias, fez, verbo impessoal, terceira pessoa do singular, está aqui, letra A é a resposta. Percebi a alegria, letra B, sujeito oculto, eu. Passou o medo e a angústia da tempestade na tarde de verão. Sujeito aqui é sujeito composto, mas aí por regra de concordância pode concordar com o mais próximo. Discordou-se da atitude e fala. Discordou-se da, não tem aqui um sujeito explícito, então sujeito indeterminado, verbo terceira pessoa do singular, partícula C, com os substantivos que vêm após preposicionados, já que não são sujeitos, estavam fixados na porta dos poemas. Dos poemas é o sujeito de estavam fixados, é um sujeito posposto. Bom, então a resposta é letra A mesmo. Próximo. Lançalhes. O sujeito do verbo dizer é: dizem que você é muito rebelde e que é muito difícil lidar com você e gerenciar sua carreira. O sujeito do verbo é, bem, aqui explicitamente verbo terceira pessoa do plural, não precisa nem de texto, verbo terceira pessoa do plural, sem um sujeito explícito. Como assim sem sujeito explícito? Não tem um substantivo ou pronome no plural concordando com dizem. O que vem depois, então, é um objeto direto, é um complemento. Dizem isso. Quem diz? Alguém diz. Para isso que se indetermina, porque não se quer dizer ou não se sabe quem é que se está dizendo. Essa é uma das estruturas de sujeito indeterminado. Terceira pessoa do plural sem sujeito explícito. Letra C, sujeito indeterminado. Beleza? Questão número 5. Prefeitura Municipal de Landry Salles. Mesma prova aí. Entrevista de Joyce Stone. O entrevistador empregou esse tipo de sujeito, pois
Que tipo de sujeito? Justamente o sujeito indeterminado. Você pode verificar aqui, ó, em apenas 5 anos de carreira você já teve 4 empresários. Dizem que você é muito rebelde, que é muito difícil lidar com você. E aí ele pergunta, por que ele usou esse tipo de sujeito? Bem, aí essa estrutura de sujeito indeterminado, ela pode ser empregada por diversas razões. Uma é justamente não se conhecer quem é que está dizendo. Outra é querer esconder o sujeito, né? É a chamada fofoca, né? Alguém me disse uma coisa sobre João, sobre Joana. Eu sei quem foi que disse. Mas aí eu chego para outra pessoa, né? Faço aquela fofoquinha básica. Olha, falaram que João, falaram que Joana. Pô, eu sei quem é que falou, só que eu estou querendo o quê? Esconder a identidade da pessoa. Então, usa essa estrutura aí, dizem. Então, nessa situação aqui, o entrevistador empregou esse tipo de sujeito, pois, vamos analisar aqui o texto. Em apenas 5 anos, é uma entrevista, em apenas 5 anos de carreira, você já teve 4 empresários. Dizem que você é muito rebelde, que é muito difícil lidar com você e gerenciar a sua carreira. É verdade? Bom, vamos ver as opções. Qual terá sido a função, né? A intenção do entrevistador quando ele usou esse dizem? A gente não sabe se ele ouviu diretamente de alguém, se foi especulação, se é ele pensando, às vezes, né? Jogando uma indireta aí, jogando verde. Letra A. O empresário afirmou que Joyce é uma pessoa difícil. Um empresário afirmou... Bom, ele teve 4 empresários. Também não diz, o texto não diz aqui quem foi, né? Os 4 empresários disseram, não tem como afirmar, o texto não deixa isso explícito. Não é possível identificar quem fez o comentário. Realmente, não é possível identificar quem fez o comentário. Em apenas 5 anos de carreira, você já teve 4 empresários. Talvez o jornalista foi lá verificar, e aí uma pessoa ou outra, não necessariamente os empresários que trabalharam com ele, disseram, né, que ele era uma pessoa difícil. Então, resposta bem provável ser letra C. Vamos analisar D. Tira do repórter a responsabilidade pelas críticas. E complicou também. É possível. Letra E. A carreira dela é difícil de ser gerenciada. É por isso que ele usou a sujeito indeterminado? Não tem nada a ver, né? A questão aqui, sujeito indeterminado, não é para afirmar algo sobre a carreira, o substantivo que não está nem aqui diretamente nessa oração, nesse contexto, né? Diretamente com o verbo. Bom, vamos lá então. Sobraram então letra C, não é possível identificar quem fez o comentário. Letra D, tira do repórter a responsabilidade pelas críticas. Bem, vamos lá. Partiu do repórter a crítica. Provavelmente o repórter não tem contato com ele, não é uma pessoa do círculo de amizade dele, não é amigo, não é parente. É um profissional que foi entrevistar uma pessoa famosa aí. Então, o assunto é um assunto pessoal, não é um assunto profissional. Dizem que você é muito rebelde. Só quem vai saber disso é quem convive com ele, seus familiares, seus empresários, seus amigos. Ou seja, o jornalista tem como criticar diretamente algo pessoal que ele não presencia. Bom, então essa opção ela é menos provável, justamente por isso, tendo em vista esse contexto. Agora, a letra C, não é possível identificar quem fez o comentário? Sim, ela é, vamos chamar assim, de mais correta do que a letra D. A letra D não é descartada, mas a gente consegue ver que a letra C ela é um conceito mais firme, mais usual, mais comum de sujeito indeterminado, de uso de indeterminação do sujeito, e a letra D depende de um contexto, né, de envolvimento da pessoa, de um conhecimento maior do jornalista sobre o artista, beleza? Então, resposta à letra C. Número 6. Departamento Penitenciário DEPEN 2015. No Brasil, agora já entram questões da CESP. No Brasil, a educação prisional... Aqui tem texto, vamos lá, blá, 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 macetinho, vai direto no enunciado, não lê o texto primeiro não. Na linha 22, a forma verbal foram feitas, concorda em gênero e número com o termo seguinte, 2.272 resenhas, que é o sujeito da oração em que se insere. Bom, vamos lá procurar 2.272 pessoas. Ele diz que esse número aqui, 2.272 pessoas, 2.272 resenhas, é o sujeito da forma verbal da oração a qual se insere.
Qual é a forma verbal da sua oração? É justamente a que apresenta foram feitas, essa locução verbal aqui. Bom, ponto final na frase anterior e já começa por foram feitas 2.272 resenhas. Isso aqui é justamente uma estrutura de voz passiva analítica. O que é isso? Tem o sujeito paciente, uma locução verbal composta de um verbo ser mais um particípio, no caso feitas aqui é um particípio irregular, né? A estrutura não é terminada em ada, ado, ada, ido. Então a gente consegue perceber que 2.272 resenhas é o sujeito paciente da locução verbal foram feitas. Então foram feitas concorda com o número presente no sujeito. E ele diz o seguinte: a forma verbal foram feitas concorda, sim. Em gênero e número, sim. Número, né, plural, tem mais de um, com o termo seguinte, 2.200. Isso aí, foram feitas 2.200 foram feitas, beleza? Então, certinho, certinho, certinho. Número 7, Polícia Militar de Alagoas, SESC 2017. No que se refere aos sentidos e às propriedades linguísticas do texto, julgue o item a seguir. O sujeito das formas verbais pensamos, elevamos é indeterminado. Nessa questão aqui, eu nem coloquei o texto. Por quê? Porque não precisa. A questão de gramática é boa por causa disso, porque às vezes não precisa nem ler o texto inteiro. Às vezes, essa aqui nem precisa nem de trecho. Por quê? O sujeito das formas verbais pensamos e levamos é indeterminado. Certo ou errado? Bom, se você estudar análise sintática comigo, você vai perceber, você vai conhecer, vai ficar craque em duas estruturas básicas, quer dizer, duas únicas estruturas de sujeito indeterminado. Terceira pessoa do singular mais partícula C e terceira pessoa do plural sem sujeito explícito. A gente vai fazer bastante questão sobre isso. Entra lá no grupo, entra lá no grupo do Telegram para a gente estudar junto. Você se inscrever lá no curso de análise sintática que começa no dia 29, beleza? Um curso totalmente online, totalmente voltado para questões de concurso focadas em análise sintática. Bem, a gente vai ver que só em ter a terminação de primeira pessoa do plural, mos, em levamos e pensamos, já não entra na estrutura de indeterminação do sujeito. No mínimo aqui, sujeito oculto. Se quiser confirmar, a gente teria que ir lá no texto, mas não precisa. Concurso tem que ser objetivo, tem que ser o mais rápido possível, então ele diz que é indeterminado. Não é, não tem estrutura de indeterminação. Então, questão errada. Número 8, Departamento de Polícia Federal, SESC 2014. Um outro textinho aí. No que se refere aos aspectos linguísticos do fragmento, texto acima, julgue o próximo item. O referente do sujeito da oração, articulando-se internamente com a sociedade, linhas 16 e 17, que está elíptico no texto, é o governo. Bom, vamos então lá no texto, procurar articulando-se internamente e verificar, né, buscar qual é o sujeito de articulando. Ele já diz que está elíptico, ele quer saber se o referente é realmente a palavra governo. Vamos lá, linhas 15, 16 e 17. Aqui não está no formato de linhas, né? A gente vai ter que procurar aqui. Onde que a gente acha? Tá aqui, achei. Esses fatores ameaçam a soberania nacional e afetam a estrutura social e econômica interna, devendo o governo adotar uma postura firme de combate ao tráfico de drogas, articulando-se internamente. Quem é que tem que se articular internamente? Isso aí, a gente acabou de ler, a gente subentende que é o governo. Então, ele já diz lá no enunciado que o sujeito de articulando-se está elíptico. E a gente consegue perceber pela leitura que qual é o termo referente, né, o termo que exerce de fato essa ação aí discursiva de se articular. Exatamente, o governo. Então, ele afirma isso. Se ele afirma, resposta certa. Número 9, Polícia Civil do Distrito Federal. Agente de Polícia, SESC 2013. Tem um textinho aí, uma poesia. O sujeito da forma verbal viu nos versos 13, 26 e 39 é indeterminado, pois não se revela no texto quem pratica a ação de ver. Bom, ele afirma que é indeterminado. Aí a gente marca certo se a gente concordar com ele e errado se a gente não concordar com ele. Vamos lá ver se realmente o sujeito de viu é indeterminado. Linhas 13, 26 e 39. Linha 13,
Quem viu o pavio aceso do destino? 26. Quem viu o pavio aceso do destino? E 39. Quem viu o pavio aceso do destino? Pergunta. Viu é estrutura de sujeito indeterminado? É isso aí, viu? Você já está pegando o jeito. Não é. Não possui estrutura de sujeito indeterminado. Por quê? Porque de cara que já tem um pronome. Pronome indefinido, quem? Se. E qual é o conceito de sujeito? Estudando comigo lá, fazendo esse cursinho aí, ó, dia 29, totalmente online. Entra lá no Telegram, no grupo Telegram, para você fazer parte, se inscrever no grupo e conhecer as questões que a gente estuda todo dia, beleza? Vamos lá. Conceito de sujeito, substantivo ou pronome sem preposição concordando com o verbo. Tem o pronome aqui? Tem. Quem é o pronome? Quem? Está concordando com o verbo? Sim. Quem? Semanticamente pode ser sujeito? Sim. Opa, então quem é o sujeito? Simples. Beleza? Então, resposta está errada. Ele afirma que é indeterminado. Não tem estrutura. Resposta errada. Bom, se está gostando aí da explicação, está gostando das questões, curte aí o vídeo, dá uma força aí no canal, se inscreve aí no canal também para receber constantemente esses vídeos que vai te ajudar bastante a ser aprovado nesse seu concurso que você tanto almeja. Número 10, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, aspirante bombeiro SESP 2011. Vem um textinho aí, enunciado. Considerando o texto acima, julgue os seguintes itens. O sujeito da oração transporta muito mais passageiros e está elíptico. O que é elíptico? Ele está oculto. Pode vir a palavra elíptico, pode vir oculto, pode vir subentendido. Certo ou errado? Sujeito de transporta muito mais passageiros, linha 8. Linha 8 aqui fica fácil achar, porque já está numerado. Bom, tá aqui, achei o verbo, transporta muito mais passageiros. O que transporta muito mais passageiros? Vamos ter que analisar aqui quem é o referente, quem é o sujeito desse verbo. Em pleno sertão do Cariri, no sul do Ceará, um meio de transporte causa estranheza na paisagem árida, cobrindo os 14 quilômetros que separam Crato e Juazeiro do Norte, um misto de metrô e ônibus transporta passageiros. Trata-se do primeiro veículo leve sobre trilho, VLT, do Brasil. Um tipo de transporte coletivo capaz de melhorar o trânsito nas cidades sem acarretar tantos malefícios ao ambiente, além de custar menos que o metrô. Transporta muito mais passageiros que transporta muito mais passageiros, exatamente, VLT. Está escrito aqui antes do verbo transporta, cadê? Está escrito aqui, aparece o VLT escrito nessa frase, a frase começa aqui no além. Vem escrito aqui VLT transporta? Não, mas a gente sabe que é VLT pelo contexto. Por isso que o sujeito é oculto, porque ele não aparece sintaticamente, mas o espaço dele sintático é preenchido discursivamente no texto pela palavra VLT. Beleza? Então, sujeito é conceito sintático e semântico. A gente usa os dois para definir o sujeito. Sintático sempre vai ter que existir o slot, que a gente chama lá na linguística de slot, o espaço designado, o argumento externo, se a gente for olhar para a linguística gerativa, né, que é uma linha aí da sintaxe, uma das correntes mais fortes aí de análise sintática, de estudo da sintaxe. Então, o argumento externo de transporte é aquele argumento que vai estar ligado ao verbo, ele existe. Agora, ele é preenchido ou não é preenchido por uma palavra? No caso aqui, não é preenchido na oração a qual ele pertence. Se não é preenchido, ainda assim ele pode existir. Como? No contexto discursivo. Como o assunto fala sobre VLT, a gente consegue associar que o VLT é quem exerce essa ação de transportar. Então, está oculto semanticamente. Beleza? Semântica e sintaticamente, né? Bom, então o sujeito da oração está elíptico, certo? Isso aí, certinho. 11, Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, também, SESP, tem outro texto aí, e vem. Julgue os próximos itens acerca da estrutura do texto. Na linha 16, o termo previsões para o Estado de 2009 é sujeito da forma verbal a. Na linha 16, o termo previsões é sujeito de a. Vamos verificar, linha 16. Tá vendo como que a gente não precisa nem ler o texto? Isso é uma maravilha, gente, isso é uma maravilha. Começa a prova lendo o texto não vai dar esse mole não, hein? Vai perder aí 5, 6, 7 minutos lendo o texto, que às vezes vai ter uma questão que nem precisa ler o texto, beleza?
Vamos lá. O Brasil é o maior reciclador de latinhas de alumínio há 8 anos consecutivos. Ainda não há previsões para resultado A com sentido de existir, verbo haver com sentido de existir, verbo impessoal. Se é verbo pessoal, é oração sem sujeito. Se é oração sem sujeito, esse substantivo vai vir depois, é o complemento, é o objeto direto. Há previsões. Então, esse previsões aí não é sujeito. Quem é sujeito? Sujeito inexistente, oração sem sujeito, porque o verbo haver é impessoal. Previsões, então, objeto direto, e ele diz que previsões é sujeito da forma verbal a, ele está errado. Está aqui, gabarito errado. Número 12, Polícia Militar do Distrito Federal, CESP 2010, outro textinho. E vem aqui, a partir do texto acima, julgue o item subsequente. Em radica-se, o pronome indica que o sujeito é indeterminado, certo ou errado? Vamos ter que olhar a estrutura inteira. Linha 5, radica-se. O medo tem raízes profundas na alma dos seres. Radica-se no inconsciente e é objeto constante da pesquisa científica. Pergunta, que é que se radica no inconsciente? Exatamente, está aqui no contexto. O medo tem raízes profundas na alma dos seres. Radica-se no inconsciente. Bom, Fábio, a estrutura de sujeito indeterminado. Não é. Por quê? Sujeito indeterminado não pode haver um sujeito explícito. No caso aqui, o sujeito não está explícito escrito, mas está oculto no contexto. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, assim: o medo se radica no inconsciente. Então, aqui pode ser um verbo pronominal, sujeito oculto, beleza? Então, resposta aí errada, ele diz que é sujeito indeterminado, justamente trabalhando essa estrutura de terceira pessoa do singular com partícula C, para enganar quem só memoriza a estrutura. Não é só memorizar a estrutura, é fazer uma análise discursiva, textual, semântica também, para verificar se realmente o sujeito é indeterminado, beleza? Galera, se você gostou aí dessas explicações, gostou dessas correções, cara, se inscreve aí no canal, curte o vídeo pra gente, compartilha aí com seus amigos, compartilha com as pessoas que você quer também que sejam aprovadas com você. Entra lá no canal do Instagram, entra no grupo do WhatsApp para receber aquelas questões diariamente, estudar com a gente e fazer aquele curso a partir do dia 31 de março sobre análise sintática. Beleza? Aguardo vocês lá. Grande abraço, bons estudos.